Vamos lá para mais uma questãozinha? Questão 4. Paciente com 60 anos, sexo masculino, portador de uma hemiplegia à esquerda, com sequela de uma isquemia cerebral, apresentando esse quadro clínico há 2 anos e tendo como uma das suas complicações uma alteração do tônus muscular. Considerando o caso clínico acima, é correto. Paciente 60 anos masculino, hemiplegia à esquerda, tem lá um AVC. E o AVC foi um AVC isquêmico. Qual é o pior? É o isquêmico ou hemorrágico? Bom, o isquêmico é oxidar de uma forma mais frequente, o hemorrágico é menos frequente, porém é mais grave. Quadro clínico, 2 anos, já está na fase crônica e tem uma alteração de tônus. Essa alteração é qual, gente? Hipertonia do tipo espástica. Então vamos lá aos itens. Opção A. Uma das características da hipertonia deste paciente é que está presente nos músculos agonistas e antagonistas do membro, além da face e do pescoço. De uma forma geral, é uma hemiplegia, então ele deveria classificar que está mais presente de um lado. Não existe uma hipertonia entre agonistas e antagonistas, isso seria em outra patologia. O que existe é uma resistência inicial ao movimento por conta dessa liberação do sistema facilitador. Então, esse item não está correto. Opção B. Sinais de roda denteada, roda denteada e cano de chumbo estão presentes no paciente com lesão extrapiramidal. Não é este o caso. Opção C. O sinal de navalha, e eu coloquei esse nomezinho aqui de propósito, navalha ou canivete. Você vai encontrar em algumas questões navalha, em outras questões canivete, dependendo da bibliografia. Mas você aqui com a gente está preparado para tudo. Sinal de navalha, juntamente com a esparsidade dos músculos flexores, pronadores do membro superior lesado desse paciente, são uma das características dessa alteração de tônus. Excelente, e esse é o item correto. Só lembrando para você, no membro superior, esse paciente tem uma alteração de músculos flexores e pronadores, e mais ainda rotadores internos. Então, essa musculatura é característica na lesão de membro superior. Professor, o paciente realmente de AVC tem aquela posturinha com o braço juntinho ao corpo, como se fosse o cotovelo meio dobrado e as mãozinhas voltadas assim para dentro, com o punho fechado, em flexão, os dedinhos fechados, o polegar, os dedinhos entre si aduzidos. É isso mesmo, gente. Então, a postura do membro superior, de uma forma geral, a gente chama padrão flexor, que é flexor, adutor e rotador interno. Aí você diz, eu vou fazer uma pergunta para você. E o membro inferior? O membro inferior é um padrão extensor, abdutor e rotador externo. É isso mesmo. Membro superior e membro inferior têm posturas diferentes no paciente com AVC. E isso é importantíssimo quando ele for fazer algum exercício, quando ele for estar em alguma postura. Existe uma série de padrões posturais e de comportamento que devem ser adotados por esse paciente para minimizar essa circunstância, até para melhorar a qualidade de vida dele. Isso é muito importante. Agora, uma outra colocaçãozinha que muitas vezes cai em prova e o estudante muitas vezes não está atento, mas você vai ficar atento agora. Existe uma diferença grande entre diminuição de força muscular, ou seja, fraqueza muscular, e espasticidade. Entenda, ele tá, vou pegar aqui só o membro superior para a gente entender melhor. Ele está em postura flexora de membro superior. E aí, se eu lhe perguntar, olha só, esse paciente está com essa postura flexora porque ele está com debilidade dos flexores. Então, ele está numa postura dessa. É fraqueza muscular, gente? Não. Essa postura dele é uma postura pela espasticidade. Ele tem uma fraqueza muscular? Tem. Precisa ser trabalhada? Precisa. Cuidado, quando você toca essa musculatura enrijecida, essa musculatura espástica, pelo estímulo reflexo, ela tende a ficar mais espástica ainda. Então, quando você for posicionar seu paciente, você pega pela musculatura
contralateral, faz um relaxamentozinho para você conseguir a postura que você deseja desse paciente. Vamos então para a letra D. A alteração do tônus muscular está presente nos músculos extensores e supinadores do superior? Não, a gente viu que aqui é flexores. E a opção é a hipertonia deste paciente caracteriza por uma lesão do corpo estriado? Não necessariamente, não é corpo estriado. Corpo estriado é na patologia extrapiramidal. Opção correta, então, aqui, a opção C. Retratando de uma forma melhor a fase aguda. O que o paciente tem? Eu disse que ele tem os hipo, né? Então, ele tem hipotonia, hiporreflexia, hipotonia, diminuição do tônus, hiporreflexia, diminuição dos reflexos, paralisia ou paresia muscular. Você pode encontrar paralisia ou paresia, ou seja, ausência ou diminuição de força. Alteração de esquema corporal. Como ele tem um lado comprometido, ele tende a dizer assim: olha, dizer profissional, esse meu lado aqui é morto, como se ele não tem a sensação de esquema corporal, de lado direito e de esquerdo. Por isso é bem legal você trabalhar seu paciente colocando em frente ao espelho, dando algumas orientações nesse sentido. Distúrbios de linguagem, principalmente se ele tiver uma paralisia facial associada. Alteração de sensibilidade, sensação de quente, frio, de acordo com a localização da lesão dele, porque é focal. Então, você tem que ter esse cuidado com esse paciente. Disfunções de coordenação e equilíbrio. Se o cerebelo, a gente viu lá na topografia, que o cerebelo pode estar cometido, coordenação e equilíbrio é com o cerebelo. Então, ele tem alterações de coordenação e equilíbrio de acordo com a área afetada. E problemas na marcha, ele tem aquela marcha helicoidal. Por conta do padrão extensor de membro superior, ele não faz a flexão, lá naquele músculozinho chamado psoas, e no ilíaco vai fazer a flexão de quadril. Então ele faz uma elevação de bacia, usa outra musculatura para poder o pezinho dele não arrastar no chão. Ainda assim ele tende a arrastar e ele não tem a musculatura adutora, por isso ele faz uma extensão, levanta a bacia, faz uma abdução, o pezinho dele não faz direitinho a dorsiflexão, então ele tende a arrastar como se fosse fazendo um semicírculo quando vai andar. Lembrando, isso não é característico de todos os pacientes, depende do grau de lesão. Existem pacientes que recuperam, principalmente os isquêmicos, e outros não. E na fase crônica? A fase crônica, a gente já viu lá o facilitador se danando, e aí ele tem as hipertonia, aumento do tônus, hiperreflexia, os reflexos exacerbados. Ainda tem uma hipotrofia por desuso. Tem diminuição da força muscular, pode vir a ter, de acordo com a localização da lesão, alteração de coordenação e equilíbrio, distúrbios sensoriais, como na fase aguda, alteração da inervação recíproca, que é aquela questão em que ele contrai o agonista e o antagonista não relaxa a contento para que o movimento seja feito em toda a sua amplitude. Por isso ele tem aquela brigazinha entre agonista e antagonista, daí aquele sinal do canivete, etc. Disfunção da marcha que vai se exacerbando na fase aguda, de acordo com que a esparsidade vai aumentando. O sinal de Babinski presente. O sinal de Babinski presente representa o reflexo cutâneo plantar extensor. Só lembrando, no normal, você pega uma caneta, um pontinho de caneta, um objetinho pontiagudo, uma ponta romba, e faz como se fosse um C na parte lateral do pezinho desse paciente mais comumente. Quando você faz isso, o normal, ele tende a fazer flexão dos dedos. Só que se o Babinski estiver presente, ele vai fazer, por lesão, ele vai fazer uma extensão. Então, essa extensão dos dedos é característica do paciente com lesão piramidal. Não confundir com reflexo cutâneo plantar flexor. Bloqueios articulares por conta do desuso, por conta da espasticidade. O clônus pode estar presente. O clônus é quando você faz principalmente nas extremidades. Pode ser tornozelo, pode ser punho. Você faz um movimento passivo brusco em flexão e se for em tornozelo é dorsiflexão e ele responde como se for a volta do movimento como se fosse de uma forma trêmula. E dor por conta dessa inatividade. Vamos lá para uma questãozinha, vamos acertar mais essa. Questão 5. Uma mulher de 43 anos comparece à unidade de pronto atendimento queixando-se de cefaleia há cerca de 3 dias. Cefaleia é um indício de que pode estar tendo um acidente isquêmico transitório. É tanto que quando você vai ao médico, à emergência, ele faz alguns exames justamente na HDA dele, no exame físico, para
tirar essa circunstância diagnóstica. O paciente estava trabalhando quando sentiu uma vertigem súbita, ficou assim meio tonta, uma sensação de queimação em braço e perna. É como se fosse um curto-circuito naquela interpolação de respostas lá no axônio. Quando tentou se levantar e caminhar, percebeu que seu braço e sua perna esquerdos não se moveram de forma normal e coordenada, sendo ela diagnosticada com AVC do tipo isquêmico. Avalie as opções que melhor correspondem às alterações encontradas durante possível avaliação da paciente em questão. Atrofia discreta e espasticidade. Sim, ele pode ter atrofia por desuso e espasticidade na fase crônica. Hiperreflexia, sim, na fase crônica, aumento dos reflexos e clônus também presente. Fasculações não é lesão piramidal. A reflexia, ele pode ter até uma hiporreflexia, reflexo cutâneo plantar flexor, dependendo da idade, né? No iniciozinho da vida, é um reflexo considerado normal, porque o Babinski é extensor. E o sinal de Babinski, sim, o sinal de Babinski está presente nesse paciente. Então, nesse caso, nós teríamos A1, A2 e A5. 1, 2 e 5, opção correta, opção B. Então, para essa questão, correta a opção B. Como nós vimos, várias patologias podem ser confundidas. Para que isso não aconteça com o aluno do canal Neurologia, vamos hoje estudar as síndromes clássicas associadas ao AVC. Dentre essas síndromes, a gente pode destacar síndromes totais da circulação anterior, conhecida como TACs. Essas TACs podem aparecer como acidente vascular cerebral mais clássico, e aí sim, é aqui que tem o AVC, quando existe uma síndrome principalmente na circulação na região anterior. Elas geralmente vêm acompanhadas com alterações do nível de consciência e um déficit motor bem maior do que nas demais. Então, alteração de consciência, alteração motora, AVC clássico, alteração na circulação na região anterior. Mas também a gente pode ter síndromes parciais da circulação anterior. Aqui é total, é o AVC propriamente dito, mas essa parcial. No caso da parcial, seria um acidente vascular cerebral de menor escala. Pode ou não apresentar alteração do nível de consciência e o déficit motor menos intenso. Claro, a alteração da circulação é parcial. Mas também a gente pode encontrar síndromes cerebrais da circulação posterior, até agora anterior total, anterior parcial. E a posterior? No caso da posterior, nós temos um acidente vascular cerebral limitado ao sistema vértebro-basilar. É uma areazinha de circulação mais específica. Como a vértebro-basilar é nessa regiãozinha posterior, nós temos alterações visuais occipitais, de anopsias e agnosias visuais. Anopsias, a parte motora, agnosia, a parte sensitiva. Tem também as alterações clássicas, hemenopsia, nistagmo, relacionados à zona de circulação posterior. Também caracteriza-se por déficits da musculatura bulbar, e aí especificamente a deglutição, e outros déficits sensitivos, vestibulares e motores de uma forma geral, de acordo com a área de acometimento posterior. E as síndromes lacunares, as famosas LACs. Nelas, o acidente vascular cerebral ocorre com uma obstrução estratégica de pequenas artérias nutridoras cerebrais. Só lembrando quais são as artérias de menor calibre lá no polígono de Willis. Artéria cerebral média, isso mesmo. Ataque isquêmico transitório, AIT, ou angina cerebral, assim conhecido, o apelido dele, né? Nesse caso, o déficit neurológico tem reversão espontânea em menos de 24 horas. A gente já falou dele lá no começo. A reversão é bem mais fácil. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.